Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora, 7h09, antes da entrevista, dá um recado para você, né? Que de repente você larga o carro ali, esquece de lavar, o carro tá sujo. Já imaginou lavar o seu carro em apenas 5 minutinhos? Agora é possível, gente. Equipamento de tecnologia europeia, ducha de alta pressão, shampoo com cera líquida importada, lava as rodas, ainda seca o seu carro. Essa novidade é o Car Wash da Panorama Mall de Botucatu, em frente à Van e ao lado do Confiança. Está na hora de você conferir. Enquanto você toma um cafezinho lá na conveniência, o seu carro está sendo lavado, muito bem lavado. Você vai, nossa, esse era o meu carro? Está tão limpinho, está brilhando e é rapidinho, 5 minutos. Eu vou repetir aqui, equipamento de tecnologia europeia. É uma ducha de alta pressão, tem aquele shampoo com cera líquida importada, as rodas ficam lavadas, seca o seu carro. Tomou cafezinho, 5 minutos, na hora que voltou, o seu carro está prontinho, está lavado, está bonito. Aos domingos, segundas e terças, só R$20. Nos demais dias, R$30. Então está esperando o quê? Vá lavar o seu carro, vá tomar um café lá no Car Wash do Panorama Mall de Botucatu. Aonde fica? Na Avenida Professor José Pedretti Neto, 375, fica ali em frente à Van e ao lado do Confiança. Aproveite, lave o seu carro, deixe limpinho no Car Wash do Panorama Mall de Botucatu. 7h11, é com satisfação que nós estamos recebendo aqui no estúdio do primeiro jornal da Prever FM, o Marcos Falopa. O Jeito Brasileiro de Jogar Futebol é um livro que está sendo lançado também em Botucatu na próxima semana. E o Marcos tem muita história de vida junto com o futebol. Marcos, bom dia, satisfação em tê-lo aqui, viu? Um bom dia a você, a Natália, a Ellen, de estar participando deste programa. É uma satisfação enorme falar para a terra da minha família, de nós todos lá do Lajeado. Marcos está feliz aqui em Botucatu. Marcos, você é nascido em Botucatu? Não, meu pai que é nascido, eu nasci na Lapa, onde eu comecei já a fazer meus cursos de futebol, jogando na barriga da minha mãe. Bola. É paulistano, então. Sou paulistano, mas vim às vezes a Botucatu e sou muito grato a ter trazido meu livro para lançar aqui na Pinacoteca e receber o convite do prefeito Pardini, né, que eu sou grato. Ele foi muito gentil de ler meu livro e falar: você quer ficar aqui em Botucatu? E perguntou para mim, eu falei: lógico que eu quero. E quando você começa? Eu estava de roupão, um roupão bonitinho lá da Adidas. Eu falei: já estou pronto. É só querer começar. E eu acho muito legal, porque o pessoal é um lugar que ama muito esporte aqui e gosta do futebol de salão e futebol de campo. Ô Marcos, e como é que foi a sua vida no futebol? Você foi coordenador técnico, foi técnico e graças ao futebol você viajou o mundo todo. Como é que começou isso? É o que eu estava falando para você. Eu no futebol só não fui a bola. O resto eu fui tudo. Porque eu tinha que rodar o mundo com a minha experiência. Eu comecei como todo garoto jogando no campinho, como joga aí no Inca, joga lá em Rubião. Conheço já bastante. E você vai amando o futebol, vai jogando com os amigos. Aí formando, aí joguei no Palmeiras, na base, futebol, salão e campo, a base. Meu treinador era o Mário Travalini. E joguei muito também na várzea. Eu gosto de ver um joguinho na várzea aqui em Botucatu, vou lá na Vila Maria. Futebol raiz, né? Futebol raiz. Conversei isso com o Zé Maria. O Zé é um grande amigo, uma pessoa que me considera muito. Tem o livro, mandei pro filho dele, quando tá no Corinthians. Você nasce nos campinhos, depois daí você parte para estudar. Eu fui jogar um pouco profissional, um pouco no Botafogo com o Alfonsinho, com essa turma, era um time muito bom. Nossa. O Zagallo estava excursionando, aí eu vou voltar, vou ver, aí acabou eu me interessando para vir para o Saad em São Caetano. Resumindo a história. Aí eu fui pro Saad, jogamos e perdemos um título. Aí entra o ponto. Eu falei, eu queria fazer educação física em São Caetano. Aí perdemos o título, fui para Santo André. O Formiga
queria que eu fosse para o Santo André. Eu dei 2 treinos, você falou, ó, você fica aí que vai treinar e tal. Que horário eu treino, seu Formiga? E era um negócio assim. Eu falei, de manhã, eu falei, a faculdade me dá bolsa, eu vou seguir essa trilha. Aí eu fui para ser preparador físico, começar. Aí um treinador famoso me viu trabalhando como treinador, eu pensei que ele não tinha me visto, eu fazia estágio na Portuguesa, no Alto Glória, me viu e falou, você é treinador. Aí eu olhei para a cara dele, tava ele e o Julinho, que era a ponta direita do Palmeiras, que era auxiliar dele, e o Orlando, goleiro. Julinho Botelho. Botelho, e o Orlando, que foi um goleiro também. E aí eu vendo meio preocupado, assustado, e falei, como é que ele sabe? Aí eu tinha jogado, eu trabalhava num clube chamado Comercial em São Paulo e jogava a televisão, transmitia. E eu joguei contra o Pepe. O Pepe era treinador do Santos, eu era novinho, deixa eu deixar bem claro. Aí eu empatei com o time do Pepe. Eu me recordo disso aí. Eu joguei depois algumas outras partidas contra ele no Japão, no Catar e tal. Daí ele falou assim, você vai viajar muito, menino. Aquilo não sai mais da minha cabeça, né? Quando pega um avião aí, eu falo, pô, foi bom, mas também, às vezes é uma praga, às vezes é duro. Uhum. E eu fui seguindo, ele falou, nós temos informação de um trabalho seu nos Estados Unidos. Aí, com esse tempo aí, eu fui para os Estados Unidos a convite da Associação Americana Partners of America, Federação Americana. A CBD também estava no meio, e Coca-Cola. Aí nós tivemos que chutar a bola, tirar uma foto chutando a bola e dava curso, clínicas nas universidades de Harvard, Cleveland, diversas. Eu vou falar aqui, vai ficar Kentucky, Missouri, St. Louis. E com isso, o Pelé jogando no Cosmos. E eu tive contato com o Pelé, que me ajudou na carreira, assim, pra você ver que tem a ver, minha paixão. E nisso aí eu dava já treininho de moleque aí em Campinho, tinha umas manias de querer, acho que ser treinador já. Aí eu fui, o Pelé estava jogando no Pacaembu, contra a Portuguesa. O Ivair, que depois vi como o mundo é pequeno, depois fui trabalhar com os dois. O Ivair, um centroavante, Príncipe, ele estava jogando contra o Pelé e virou o jogo, ganhou o jogo do Santos. Aí eles estão conversando ali na área do Pacaembu, e o alambrado do Pacaembu é baixo, eu não vou pular. Mas eu vi um pulou, 2 pulou. Aí falei, eu vou ficar perto, vou ver o Pelé e vou ver o Ivair de perto. Aí eu pulei, fiquei olhando pra cara dele, contei pra eles, é de dar risada, né? Eu ficava olhando e falei, pô, esses caras aí, puxa, olha a pinta dele, olha, tal. Aí passou uns anos, eu fui acabar trabalhando com o Pelé, com o Ivair. Trabalhei 3 vezes com o Pelé, tive a sorte. Uma na seleção de Master do Brasil, que jogou o Rivelino, o Jairzinho, e treinar aqueles caras era uma faculdade para mim. Eu era o auxiliar, mas eu que estava o treino. Porque o Luciano era um comentarista, um grande locutor. Vamos só lembrar para os ouvintes aqui, o Luciano do Vale, falecido locutor esportivo, né? Ele colocou na década de 90, acho que foi 90, 2000, acho que 90, né? A seleção de Master do Brasil. Antes um pouco, 80, os anos 80. Os anos 87 que eu trabalhei com ele no Mundial. Final dos anos 80 e tal. E teve aquela seleção e o Marcos era o coordenador, né? Auxiliava o Luciano e tal e tudo mais, mas quem dava o treino era o Marcos, né? Deixa eu falar meu nome de guerra, né? Meu nome é Falopa. Falopa. O Falopa casou com a Biral, que é minha avó, a nona aí de Lajeado. E aí, nossa, e aí eu segui minha carreira, viajei para os Estados Unidos, voltei, Otto Glória falou, você vai viajar mais ainda. Mandaram um árabe me buscar em casa, praticamente ele foi buscar em casa, ele forçou, porque politicamente os caras escondem currículo, você sabe como é que é, federação e associação e tal. Meu pai bateu na janela de casa e falou, poxa, morreu algum parente. Não, ele falou, estão te procurando urgente para você viajar para o Catar. Eu falei, Catar? Aí eu fui na USP saber o que era o Catar, que era perto da minha casa. O Catar não era um aluno lá me falou, é Dakar, você está errado. Eu falei, não é Catar, é Catar. Aí o professor Mourão, que era chefe de serviço, programas internacionais da Kodak, da USP, chamou o professor de árabe, ele veio e falou assim, o que você vai fazer lá no Catar? O Catar, né? Catar, é lá, é Oriente Médio, tem muito petróleo. Ele falou, você não vai fazer nada. Eu falei, nós vamos ensinar futebol. Fomos em 8, os clubes, e mais 4 para a seleção.
foi o Sebastião Araújo para a seleção, que era um grande treinador, já faleceu, e o Evaristo Macedo, com quem eu convivi bastante, jogava pelada com ele, craque de bola, e craque treinador também. Jogou muito, inclusive, na Espanha, né? Na Espanha. Fez muito sucesso na Espanha, ganhou muitos títulos aqui no Brasil, Evaristo e Macedo. Mas é uma história bastante abrangente, né, Falopa? E a gente percebe, né? Esse início de trabalho no Catar, no Oriente Médio, era uma coisa rara de você ouvir falar que, de repente, um treinador, um coordenador, um jogador ia para o Oriente Médio. Hoje em dia é tão comum, né? Hoje em dia você tem também na Arábia muitos craques brasileiros que até nem tiveram carreira no Brasil, mas estão fazendo sucesso lá fora, e bem como na Europa, leste europeu, em virtude da guerra, diminuiu. Mas você teve muitas aventuras também com relação a aventuras que eu digo, jogando, treinando futebol, mas deve ter visto guerras civis, deve ter visto, tem histórias para contar com relação ao Pelé que você conviveu, que Pelé parou até uma guerra, né? Graças a seu Pelé. Ele me salvou porque eu estava no Camarões, dirigindo uma grande equipe. Fui pioneiro de um clube no Camarões, brasileiro, pioneiro. Treinava o Torner Carala, era o time do Roger Milá. Do Tatal, Debulé. Depois eu fui levar o scout pro Parreira no Mundial de 94, fazer um trabalho para a CBF, que era como voluntário. Entendi. Eu fui dar aula em Universidade Americana também, da Clínicas, e fui ver o Pelé fazendo um trabalho no Acorde. Ele lançou um torneio lá em Los Angeles. O negócio é dessa base aí. O que é importante, nesse tempo que eu fui para o Catar, eu comecei a continuar estudando. Sempre a pessoa tem que procurar se atualizar. Aí eu consegui um convite da Federação Espanhola para fazer o curso da UEFA, que era o primeiro básico. E era em 1981. Eu viajei. E aí, nesse tempo que eu, 81, eu viajei, eu fui fazer o curso na Espanha. Eles me pediram o Cláudio Coutinho. Aí entra uma aventura aí. Aventura positiva também. Eles queriam o Cláudio Coutinho. Eu voltei para o Catar de férias, falei com o professor Mazei, com o Pelé lá em Nova York, e eles arrumaram o Coutinho, está no Los Angeles Aztecas. Estava em Los Angeles. Ele voltou para o Brasil, assinou um contrato com o Elal, e eu estou lá no Catar. Mas do Catar, como eu fiz esse trabalho na Espanha, aí, estudei lá, eles viram uma qualidade em mim, me fizeram o convite, me mandaram passagem para a Copa do Mundo de 82. Aí começou a minha ida em Copa do Mundo. Eu estive em 9 Copas do Mundo. Olha que interessante. De profissional, fora de base, que eu trabalhei com a FIFA, fazendo relatórios técnicos, táticos. Mas o importante, quando eu fui lá, o Coutinho já tinha falecido no Rio de Janeiro, coitado. Um pouco antes, foi mergulhar. E é uma pessoa excelente. Ele ajudou eu no meu livro. Porque quando eu fui para os Estados Unidos aí dar o curso, isso aí também, eu quero aproveitar a oportunidade. Ele falou, você deixou um legado nos Estados Unidos. Eu levei uma apostila. E nessa apostila, mostrei para o irmão do Pelé. Depois, ele falou, Falopinha ainda, ele falou, Falopinha, faz um livro. Aí foi esse livro que eu fiz aqui. A câmera está para cá, tá? É um livro que eu fiz. Eu falei, você põe teu irmão na capa? Eu ponho. Aí saiu outros livros, né? Eu tive que tirar da capa porque os caras mandavam... Acho que fica melhor assim, né? Aí, beleza. Pra mim, gostei. E aí esses livros aqui, ó, eles são... Um é continuação do outro. Eu escrevi 4 números deles e foi tão bom que eles serviram para um trabalho na Inglaterra, que é esse aqui, por A Paz do Futebol. Até eu marquei a página aqui, para ver que estou. E eles, capítulo Futebol, Veículo de Paz. E eu escrevi, aproveitando o meu livro, a história que o Pelé parou guerra na África. A importância do futebol. Eu vivi em lugar de guerra, né? E eu viajei em lugares que são difíceis, às vezes. Por dar um exemplo agora que está acontecendo aí, Mianmar. Nós tivemos um terremoto terrível, mais de 3 mil pessoas morreram a semana passada, tem muita gente desaparecida. Nós demos aqui a primeira notícia da madrugada, inclusive, que a gente começa cedo e quando aconteceu, né, em virtude do fuso horário e tal, nós acabamos dando a notícia que aquele terremoto em Mianmar, que realmente ceifou a vida de 3 mil pessoas, tem muita gente desaparecida até hoje, né? E você esteve lá também. Esteve lá, 2007 e 2008. Em 2007 eu terminei, eles gostaram. Eu fui campeão da Copa
Real Cup em Yangon, que é a Indonésia, a Malásia, que é os países da área do sudeste da Ásia, mas tinha um ditador. Quando eu vou trabalhar, o primeiro jogo meu não podia fazer amistoso. Ninguém queria vir para Mianmar e eu tinha que armar jogo por causa da revolução lá dos problemas, com o exército fazia jogo. E eu ficava mansinho no banco, porque senão os caras me engaleravam, né? Mas aí, o que acontece? Aí eu fui para Malásia, ganhamos o primeiro jogo. Aí o presidente entra no campo e fala assim, puxa, não ganhava, era difícil ganhar, ganhou, não foi mal. Falei, aí, recuperei jogador para eles e tal. É importante você analisar o jogador, não só como um jogador. Eu via 2, 3 fora que jogavam bem, torceu o tornozelo, deram bordoada nele. Vamos recuperar esse cara, presidente. Aí já tá. Falei, não, presidente. Manda ele para mim. Virou capitão, jogou, foi meu capitão muitos anos lá, uns 2 anos. E o que aconteceu? Ele entrou no campo e falou assim, não gostei da vitória. Falou. Se eu não gostou, aí você tem que contar até 10. O treinador tem que contar até 10. Falei assim, ó, é assim que eu posso trabalhar para você. Aí quando eu vou para arquibancada, encontro com o neto do ditador. Com meu amigo lá, tudo assim, no sentido que ele foi treinar lá, apareceu descalço, falei, bate uma falta. Ele bateu a falta, meteu na gaveta, um gol. Eu fiquei olhando, falei, presidente, ele tem 17 anos. E eu, na minha cabeça, não podia falar isso para ele. Eles têm dinheiro. Então, o poder. Então, preciso de bola, preciso de camisa, preciso de comida para o jogador. Aí o presidente, põe ele na seleção sub-17. O engraçado é agora. Ele fala assim para mim, você tá louco, Fábio? Os caras matam ele aí. De vingança, né? É bronca do cara. E eu lembro que eu passava em frente à casa da Xumin lá, aquela senhora que foi premiada como Prêmio da Paz. Entendi. Ela, depois não podia passar mais. O exército estava de plantão. Negócio absurdo. Minha senhora ia na cidade e viu também cenas duras. Imagina, não falar, você contando aqui, né, tantas histórias, tal, né, a gente tem um curto espaço para contar uma história tão abrangente como a sua, mas eu gostaria de saber, como é que você, que viveu a vida toda no futebol, como é que você hoje analisa o nosso futebol? Né? A gente aqui, nós somos jornalistas, somos apresentadores de rádio, somos comunicadores e a gente, à distância, a gente fica decepcionado de perceber que o Brasil hoje não é mais o país do futebol. A gente tem certeza disso, né? Infelizmente. Né? E é no seu livro, O Jeito Brasileiro de Jogar Futebol. O brasileiro desaprendeu de jogar bola? Ou, de repente, com 15, 16, 17, 18 anos, o jovem talento brasileiro é levado principalmente para a Europa e aquela dedicação que deveria ter a seleção brasileira não existe mais? Então mudou e a gente acaba não tendo mais aquela expectativa de ver o Brasil jogando bem. E o que está acontecendo? A gente não vê mais. Independente, olha, nós temos o melhor jogador no mundo, é o Vini Júnior, mas na seleção não joga nada. Nós temos o Rafinha, na seleção não joga nada. O que acontece com a seleção brasileira, Falopa? É um problema sério, porque na parte de formação de treinadores, eu propus a CBF, falei com o Dorival, mas o primeiro foi o Felipão, na Copa quando eu voltei da Itália. Felipão, você precisa de alguém para fazer isso. Eles falam, já tenho o cara, mas se eu já tenho o cara, precisa ver que cara você tem. Você pode pôr um que não vai funcionar, né? E aí, a mesma coisa na formação, que eu acho importante, que você fala formação. Formação é isso que eu faço ali no INCA, um exemplo, o que os professores fazem, o coordenador é o Luca. Nós procuramos desenvolver a parte técnica. Esse trabalho que eu estava acompanhando no seu noticiário, o Fábio Leite, prefeito, falando também procurando desenvolver nas escolas, eu propus aqui para eles, para mim, e visitar algumas escolas, não fazer política, é claro, fazer o treinamento e explicar para o professor. Tem que ser assim. O da bola nos Estados Unidos tem que ser assim. Você não pode ficar enrolando. Não tem como enrolar. E outra coisa, que com esse trabalho da FIFA, não fui só eu, foi graças ao Avelanche, que criou os programas curso
técnico, academia de futebol, trabalhei com a academia, trabalhou o curso Futuro 1, Futuro 2, depois vencer na África com a África, vencer na CONCACAF com a CONCACAF. Diversos desses programas, não só nós, a FIFA, vamos dizer assim, mas as confederações fizeram isso aí. A Confederação Brasileira tem o curso dela, mas eu acho que precisa dar uma mexida, porque às vezes tem que escolher melhor o pessoal que dá aula, às vezes. Tem que ser um cara que já jogou bola, tem que ser um cara que tem uma certa formação, né? ou sabe lidar com isso aí, e também ensinar eles a se atualizar fora do país. Mas a gente está percebendo, porque realmente é difícil hoje a gente perceber que o Brasil está passando um mau momento no futebol. Nós falamos sobre isso essa semana ainda, né? Com o professor Pereira também, a gente falou a respeito disso. Pereira foi meu colega de escola. De talvez os jogadores da atualidade terem perdido o prazer de jogar pelo prazer de jogar futebol. O amor aí, né? Amor, tem que ter esse amor. Isso aí você pode ensinar para eles, por exemplo, trabalhando com a seleção da África do Sul, e lá falavam 4 línguas, hein? O Zulu, o Venda, o inglês e o African, né? Então, eu tive que ensinar eles, só para você ver, eles queriam fazer um trabalho de cantar o hino, eu queria fazer eles cantar o hino, ensinar eles a gostar do país. Tem que ajudar a formar e explicar. Então o treinador tem que não ficar no blá blá blá, tem que orientar. E esse trabalho deve ser feito com cuidado, porque se você não desenvolver... Eu digo esses cursos porque você vai ver, a Coreia está classificada, Trinidad e Tobago está classificado, às vezes. O Brasil sofrendo na Copa da África do Sul com uma seleção da Coreia. Que não pode dar... Falopa, deixa eu só te perguntar aqui. Bom, tem uma pergunta, inclusive, do professor Pereira, né? Pereira, a gente está com o tempo abraço, estamos correndo contra o tempo agora, Falopa. A sua trajetória profissional, na sua trajetória profissional, qual foi o melhor técnico e o melhor dirigente esportivo que você conviveu? Ô Pereira, também põe em problema aqui, tem alguns, eu vou responder 3. Otto Glória que me ajudou. O meu treinador da várzea, o primeiro, me ajudou muito. Ele sabia mais que muita gente. O nome dele, fala. O José dos Reis. Era roupeiro do Palmeiras. Acho que o Pereira deve talvez ter conhecido ele. Tinha uma vista só, mas ele vivia nos treinos do Brandão, trabalhando, no treino do Mário Travalini, no treino do... diversos treinadores que tinha no Palmeiras. E o terceiro? O terceiro, eu vou com o Tele Santana. Tele Santana, foi um grande técnico. Falopa, para a gente encerrar agora, o lançamento do seu livro vai ser no dia 10, também na biblioteca da Unesp, no Lajeado, das 17 às 19 horas. Então, as pessoas estão convidadas a ver o lançamento do livro O Jeito Brasileiro de Jogar Futebol. É isso. Convido a todos, então, né? Espero vocês lá no Lajeado, lá na Unesp, no dia 10. Será um prazer não só estar com vocês, bater um papo de bola, e também dar um autógrafo e encontrar os amigos, muita gente, e agradecer, aqui aproveitar essa oportunidade para agradecer as pessoas de Botucatu, que a gente está sempre junto aí, e que eu convivi no Lajeado, agora convivo aqui, em todos os lugares. Em Rubião, abri uma escola, isso que eu queria falar para você, uma resposta rápida. O interesse, se você trabalhar, é interessante. Eu abri como voluntário uma escola no Rubião. Eles falaram, nós batemos um papo, falou, não tem como pagar você. Isso há uns 2 anos atrás. Eu falei, não tem problema, pode deixar que eu venho, arrumo bola e tudo, vamos. E começou, tinha 7 garotos. O Zé Maria foi me visitar, tinha 50. Depois ficou 70. Olha que legal. O Zé um dia me liga de São Paulo e fala para mim o seguinte, falou, para onde você está? Falei, eu estou na Boca do Túnel. E você? Eu estou em Botucatu para ver a tua escola. Era amigo meu, olha, né? Que legal, que legal. Foi lá ver. Foi legal, foi homenageado o Zé Maria. Falopa, muito obrigado, sucesso a você, isso. tá? E que o pessoal compareça no lançamento do seu livro, tá bom? Um forte abraço. Muito obrigado a vocês todos aí, a Natália, a Ellen, e admiro o teu programa, viu? Muito obrigado, um abraço, viu? Obrigado Sucesso. a vocês. Você ouviu Primeiro Jornal, Previr FM.